coordenadoras de atuação em Washington, D.C., de maior renome, maior prestígio, maior credibilidade nos Estados Unidos e internacionalmente. E o James Robert é um dos principais pesquisadores da Heritage Foundation. Então, termos o James com a gente hoje à noite é de verdade um privilégio. Ele, não só como um dos principais pesquisadores, foi diplomata do governo americano por 25, 30 anos. Ele é formado e está fazendo PhD em desenvolvimento e governança. Ele também é editor, e a principal função dele hoje à noite, ele está como editor-chefe do Índice de Liberdade Econômica, que analisa toda essa área de liberdade econômica em 180 países. Então, é de verdade um privilégio a gente ter ele, e eu não quero ocupar mais o tempo, mas qualquer coisa também podemos mandar para vocês mais informações, biografia, etc. Se vocês quiserem, pedem para a gente, pede para a Lilian, para o Jefferson, e podemos lhe enviar mais informações acerca da Heritage e também acerca do James Roberts. Então, sem mais demora, vamos ouvir o nosso convidado, James Roberts. James, please, go right ahead. Muito obrigado e boa noite a todos. Falei português há muitos anos na Embaixada Americana na Lisboa, no Portugal, com acento portuguesa, mas agora é difícil lembrar português. Hablo melhor espanhol, se quiere, pero para esta noite eu vou falar em inglês. But thank you very much. It's a pleasure to be with you. And I have a presentation that I will be going through after Jonathan translates my introduction. A gente ouviu ele brincando aí em português e espanhol, e agora ele tem uma apresentação PowerPoint que ele vai estar compartilhando com a gente. Go right ahead, Jim. Okay. So, let me just I want to get this up to the beginning. Good. This is our index of economic freedom. I'm one of the 3 editors of the index, and this is our 25th anniversary edition. Esse ano é o ano 25, é o nosso 25º ano, e eu sou um dos 3 editores aí do Índice de Liberdade Econômica, e essa é a capa. The Heritage Foundation started the Index of Economic Freedom in the years just after the Cold War ended, and the goal was to basically educate people about what are the foundations of the prosperity that has been enjoyed in countries with greater economic freedom. Nós começamos, a Heritage começou o índice, há décadas atrás, e o alvo é providenciar e ajudar numa análise dos países para realmente podermos entender os países que oferecem liberdade econômica. It also was meant to challenge the views from the left, the views from people, socialists, social democrats, people who support big government programs for development of emerging market countries, and to say to them, no, not big government programs, not a lot of spending, not state-owned enterprises. The answer is economic freedom policies that allow a private sector to take the lead. E o índice também foi desenhado para desafiar aquelas pessoas, aquela liderança, aqueles posicionamentos de esquerda que tendem e tentam aumentar o tamanho do governo e trazer toda uma linha de pensamento e ideologia de esquerda. In the last 25 years, we have seen economic freedom grow dramatically in the world. Nos últimos 25 anos, nós temos visto a liberdade econômica crescer dramaticamente no mundo. As the audience can see, we did have a drop after the 2008 financial crisis.
Você pode ver que houve uma queda de liberdade econômica depois da crise de 2008. But in the 10, 11 years since then, economic freedom has reached new highs as the world economy recovered. Mas nos últimos 10, 11 anos, a liberdade econômica ao redor do mundo tem atingido um nível histórico quando as economias têm se recuperado. You can see, though, that there was a slight drop in this year versus 2018, and that was due in part to the rising levels of intervention into economies by governments around the world. Você vê que teve uma queda aí em 2019 e isso se deve a um número de intervenções maior em economias ao redor do mundo. The benefits of governments implementing economic freedom policies are very obvious from the data. As informações, quanto mais você estuda, você descobre rapidamente os benefícios da liberdade econômica. The graph on the left shows the correlation between greater economic freedom and greater prosperity as measured by GDP per capita at purchasing power parity. No lado esquerdo, você tem aí um estudo e uma análise de prosperidade sendo ligada à liberdade econômica. And the graph on the right shows more or less the same, but with a bar graph. E do lado direito, você vê as barras que mais ou menos indicam o mesmo, né? A barra para a direita e as mais verdes são as mais livres e também o valor de renda por capita. And this graph talks about countries even within regions, and in this case we're looking at the Americas. Countries with greater economic freedom have stronger economies than others really right nearby that suffer from lost opportunities of gaining more economic freedom. E nesse gráfico você tem as médias de países por região, por continente, você tem as médias do GDP, da renda por capita, de países com liberdade e sem liberdade no mesmo continente. Here's another look at the 5 regions of the world that we cover. Europe is ahead, Middle East, Africa, and Asia Pacific are fairly close. Then the Americas comes in fourth after them, just ahead of Sub-Saharan Africa. Então, estão aí as 5 regiões do mundo que a gente analisa e você tem os números de média de cada região, de cada continente. There's also a correlation between greater economic freedom and higher levels of growth that you can see both in constant local currency and countries that have lost versus gained. In general, there have been almost twice as many that have gained economic freedom in the last 25 years. Interessante esses números, você tem aí a média de crescimento em azul de países que estão aumentando a liberdade econômica, tem uma média aí em 25 anos de 2,6 crescimento anual, e no vermelho você tem países que tendem a diminuir, reprimir a liberdade econômica, e você tem uma taxa de crescimento muito menor nesses países. It's very important for people watching, especially young people, to think about the very real consequences of countries falling behind, failing to maximize their potential, because those opportunities, once they're lost forever, and they mean that some countries get permanently behind others in terms of maximizing growth potential. É muito importante todos analisarem, especialmente os jovens, poderem analisar, estudar, né, os benefícios e entender que uma vez que se perde uma oportunidade de crescimento, essa oportunidade não volta. Nós podemos ter novas oportunidades, mas a oportunidade que nós perdemos não retornará mais. Other benefits of economic freedom
policies include that basically the percentage of people around the world in poverty has dropped substantially, as you can see on the graph on the right. And that is due to economic freedom policies and not generally not due to government programs. É interessante, principalmente falando de pobreza. Quando a gente analisa a queda da pobreza, ela tem muito a ver com liberdade econômica. Então, você vê aí do lado direito, né, em especial, a queda muito acentuada de pobreza, que não tem tanto a ver com ONGs e trabalhos desse tipo, e sim com liberdade econômica nos países onde havia mais pobreza. Also, the level of poverty intensity, especially of the very, very poorest, are affected by either greater or lesser amounts of economic freedom. Também nós temos um índice mundial de intensidade da pobreza. E é importante estudar a intensidade da pobreza em países onde a liberdade econômica é reprimida. You can see that the rate of intense poverty in the mostly free and moderately free countries is, well, let's say that the rate of poverty in the mostly unfree and repressed countries of intense poverty is 3 times higher than in the mostly free or moderately free. Você tem um número de pessoas experimentando pobreza intensa 3 vezes maior em países que reprimem a liberdade econômica do que países que têm liberdade econômica. Nós temos esse estudo de intensidade da pobreza. Also, economic freedom has beneficial consequences for social goods, such as better health, better environment, cleaner water, cleaner air, cleaner streets, garbage collection, sanitation, and education. All of those desirable social goods increase in countries with greater economic freedom. E é importante estudar a relação que a gente estuda entre a liberdade econômica e a educação, o meio ambiente e a saúde. E você tem ganhos nessas áreas nos países, e os números estão aí, esses são os ganhos em países de maior liberdade econômica. And that's because, simply put, countries with greater economic freedom have more economic growth. They have basically, therefore, more resources to devote to helping their citizens have a better life. E é simples o fato que essas tendências e esses crescimentos nessas áreas são simplesmente porque existe riqueza maior aonde existe liberdade. E essa liberdade tende a ser usada e aplicada nas mais diversas áreas. And finally, just looking at a couple other indicators of the Human Development Index by the UN and the Social Progress Index. In both of those cases, they correlate strongly and positively with greater economic freedom. Nos números aí são usando os números das Nações Unidas de Desenvolvimento Humano, novamente, você tem números mais altos nos países onde existe liberdade econômica versus o vermelho em países onde existe repressão de liberdade. Now, around the world, these are the leading countries. There are only 6 countries in the world that have scores, global scores above 80, which means that they are free countries. There aren't. Existem 6 países no... Go ahead. Existem 6 países no mundo que têm pontuação acima de 80, e esses são os países mais livres do mundo, em termos econômicos. And unfortunately, none of those countries is in Latin America. Infelizmente, nenhum desses países está na América Latina. In the Americas, the leading country is Canada, but within Latin America, the leading country is Chile still.
regionalmente, você tem aí os principais países. Nas Américas, o Canadá seria o país de maior pontuação, mas na América Latina, a maior pontuação seria do Chile. And that's important, especially when you realize that Chile, for most of the time since the return to democracy in Chile, the governments have been center-left, and yet they have still managed to create the greatest economic freedom in South America. É muito interessante no Chile, porque os governos têm sido governos declaradamente de centro-esquerda, mas esses países têm, o Chile, no caso, esses governos têm mantido uma liberdade econômica crescente no país. This graph shows the top 20 and the bottom 20 in the world. All of this, by the way, is on our Index of Economic Freedom homepage at heritage.org. Vocês podem olhar essas informações também lá no site da Heritage, você pode encontrar essas informações. Esse gráfico, por exemplo, são os 20 países mais livres e os 20 países menos livres economicamente. I should probably mention also that the data we collect, which is from international, worldwide credible organizations, is always from a 12-month period from July 1st to June 30. Eu também deveria mencionar que os dados são coletados pela organização de julho a junho. Então, são esses os 12 meses usados. So in the case of Brazil, the data would be from July 1st, 2017 to June 30, 2018 for the data we used for the 2019 index. As informações que nós estamos usando agora são as informações de julho de 17 a junho de 18. So it would be July of 17 to June 18, right? That's right. Ok, tá certo. Julho de 17 a junho de 18 são as informações que nós temos hoje, a pontuação desses países. So even the 2020 index will only reflect 6 months, roughly, of Bolsonaro's term in office. Então, o índice que vai sair agora, nesse ano vindouro, só vai também refletir 6 meses do governo Bolsonaro. É só interessante a gente saber disso. And here is looking back at 25 years. These are the countries that have made the most progress around the world. And again, unfortunately, you don't see any Latin American countries in that list. Essa lista é muito interessante porque ela mostra os países que mais liberaram suas economias nos últimos 25 anos. Você tem aí, né, da Geórgia, no final, Croácia, Montenegro, mas o triste é que, Diego comenta, não existe nenhum país nessa lista que está na América Latina. This, because of the very intense focus around the world on trade issues, we did want to emphasize the importance of freer trade to greater economic freedom. This has always been a core feature of our index. It's one of our core principles that the goal is always to have freer trade. E é importante mencionar que esse gráfico tem a ver com a liberdade de comércio internacional. Então, é um princípio nosso de valorizar o comércio livre internacional. E você tem aí os países, né, que têm liberdade econômica, também são os países que mais têm comércio internacional. This is important, especially for a country like Brazil that has historically had a great deal of protectionism. E é importante sempre lembrar disso, porque países como o Brasil têm uma história no passado de bastante protecionismo. Speaking of Brazil in particular, this is the one of the pages we have in our index that reports the overall score. And, you know, this reflects really devastating consequences of
all the years in power of the PT, it seems to me. In fact, I could look back, and if you go on our website, you can find all the scores for the last 25 years. And my guess is that under Cardozo, that score was higher. I'm sure it was. Yeah, under Cardozo, and even into the first term of Lula, the score reached a high point of 63.4 in 2003, and it has been basically declining substantially ever since. É muito interessante, falando do Brasil, que os números atuais refletem aí, né, bastante tempo do governo PT. Na opinião do Jim, ele puxou rapidinho para achar o ano de maior alta. Lula já estava como presidente, foi em 2003, e o Brasil chegou a ter uma pontuação de 63, né, mas caiu bastante nessa última década aí, e hoje está em 51,9. So the goal, at the very least, the goal for Brazil should be to get that score of 51.9 at least back up over 60 as quickly as possible. Alvo claro do Brasil seria de subir esse número, né, e estar acima de 60 o mais rápido possível com esse índice. Now we look at 4 what we call pillar areas, and they are rule of law, government size, and then here regulatory efficiency and open markets. Those are the 4 areas we look at. Could you go back to the first one, Jim? Yeah. Essas são as áreas principais que nós olhamos. 4 áreas principais: tamanho do governo, o respeito pela lei. Go ahead to the next one, Jim. Eficiência das regulamentações e abertura de mercado. Esses 4 temas são 4 temas fundamentais que são, né, que tem uma alta influência na pontuação. Now, within those 4 principal areas, there are 3 indicators of data in each of the 4 areas. Em cada uma dessas 4 áreas existem 3 números. I'm sorry, excuse me. Existem 3 números em cada um, que seriam mais específicos dentro de cada área. We call those our indicators, our 12 indicators. Nós chamamos esses números dos 12 indicadores. The data we use to calculate those numbers comes from credible sources like the World Bank Doing Business Survey, the International Monetary Fund, Transparency International, Corruption Perceptions Index, That's a lot. Os números, é importante você saberem que os números que a gente usa vêm dos relatórios mais respeitados mundiais, índice de transparência, números do Banco Mundial, números fornecidos a nós pelo FMI, Fundo Monetário Internacional. Então, nós usamos os números que vêm das organizações de maior credibilidade internacional. Viewers could check on our website at heritage.org/index to look at our methodology. A metodologia usada, se você quiser conhecer, é só ir para heritage.org/index e você ali vai encontrar toda a metodologia. And they will see the exact formulas we use to calculate the scores of each indicator and also the sources we use for the data. E você lá vai encontrar a metodologia exata usada para a pontuação e também você vai encontrar o peso, né, como cada um tem peso e também as origens dos números. You can see that in these 2 principal areas, in the rule of law, the biggest problem for Brazil is government integrity. Então, você vê aí o número mais crítico na área de respeito pela lei, o número mais baixo, que é o vermelho aí,
no Brasil, de 28,1, é a integridade governamental. And obviously that reflects the big scandals, Lava Jato, Mensual, Odebrecht, other big scandals, but it also includes other measures of government integrity at the local and state levels. Então, isso obviamente, esse número reflete todo esse processo da Lava Jato, do mensalão, e também reflete todas as dificuldades a nível municipal e estadual que houveram. Turning to government size, you can see very, very low score for fiscal health, which is, means that the debt is very high. Então, esse vermelho aí de 5,9, que tem a ver com o tamanho do governo, esse indicador da direita, 5,9, tem a ver com saúde fiscal. E ele é baixo por causa da alta dívida do governo. That indicator of fiscal health reflects public debt that is in Brazil is equivalent to 84% of GDP. E isso reflete um endividamento muito alto. No Brasil, hoje, a dívida é 84% do Produto Nacional Bruto Anual. I know that this kind of number is what is driving the urgency of passing reforms to the pension system. E eu sei que isso motiva hoje muito o governo nessa aprovação da reforma, né, da Previdência. The other two areas, regulatory efficiency and open markets, don't have any scores that are quite as bad as that we just discussed. Nessas outras duas áreas, que na eficiência da regulamentação e abertura de mercado, não tem nenhum número tão crítico, né, como nas outras duas áreas. I should also note that I guess it was early last year I published an extensive research paper that we call a backgrounder about the economic freedom in Brazil. O ano passado, menciono para vocês que eu fiz uma pesquisa bastante grande, produzindo um documento de pesquisa bastante grande, e sobre o Brasil especificamente, sobre liberdade econômica no Brasil. O Jim fez um documento bastante profundo ano passado. And the title of the paper was Big Government is Crushing Economic Freedom in Brazil. E o título da minha pesquisa acabou sendo que o governo grande está reprimindo a liberdade econômica brasileira. The paper includes extensive discussion of all 12 indicators for Brazil. E o documento que eu produzi, essa pesquisa, fala de todas as 12 áreas, os 12 indicadores, mas eu entrei a fundo nessas áreas em relação ao Brasil especificamente. Just looking at Brazil versus its neighbors, it may be hard to see this, but the black one at the top here is Chile, and at the bottom, vocês of podem course, ver os vizinhos aí do Brasil. at the bottom, of course, is Venezuela. Os números, né? O lá de cima, a linha lá de cima é a Argentina e a linha de baixo é a Venezuela. Venezuela is only North Korea has a worse score than Venezuela. Só a Coreia do Norte hoje tem uma pontuação mais baixa do que a Venezuela. And the green line, I insisted it be green for Brazil, and is almost in the same place as the line for Argentina. A linha verde, que é o Brasil, ela está praticamente idêntica, né, numa pontuação quase idêntica à Argentina. Meanwhile, Mexico and Colombia have much higher levels of economic freedom. O México e a Colômbia têm liberdade acima da brasileira na América Latina. These are scores, these are trends over the last 10 years. E você vê essa linha é uma linha de tendência nos últimos 10 anos. And you can see the score for Brazil going down, especially after 2016. Você vê, é interessante, no Brasil a pontuação tomou uma queda mais séria em 2016. So that really is the end of my PowerPoint presentation. This is a shot of our web screen at heritage.org/index, where
people could look up information. It's interactive, and it has a lot of good data for students or journalists, the government researchers, all kinds of people, business E people. você pode, isso aí é um retrato do nosso site, você tem muita informação que você pode pegar, o site está em cima, heritage.org/index, e você pode ir lá, é um site cheio de informação para qualquer pesquisador, economista, alguém do governo, essas informações são abundantes. Jim, do you want to go to Q&A? Yeah, I'll just say that the Heritage Foundation Index of Economic Freedom is one of the flagship leading publications of the Heritage Foundation. E é importante mencionar que o índice é uma das principais publicações né, e áreas, centros de pesquisa da Fundação Heritage em Washington, D.C. E eu gostaria de mencionar, só para aqueles que não sabem, mas o Jim Roberts vai estar no Brasil em outubro, dia 11 e 12 de outubro, ele vai estar em São Paulo, no evento CEPAC, no Hotel Hyatt. E a gente pode mandar essa informação também para vocês, se quiserem, é só nos pedir, nos dar o seu e-mail, a gente pode mandar depois. Mas o Jim vai ser um dos palestrantes nesse evento em outubro. And Jim, I'm just mentioning that you're going to be in Brazil on October 11 and 12 at Yes. CPAC. So yes, that's really going to be wonderful to be able, people could actually meet you and possible interviews, and they could hear you personally. Right. So Jim, is it okay to go into Q&A? Yep. Então, gente, nós vamos entrar em perguntas e respostas. A ideia é a gente gastar aí 10, 15 minutos respondendo perguntas que vocês tiverem. E podem fazer essas perguntas. Lilian, Jefferson, vocês têm alguma orientação acerca das perguntas, como as pessoas podem perguntar? E você vai poder fazer perguntas e a gente direciona isso imediatamente para o Jim. Pode falar, Jefferson. Oi, então, para a gente conseguir tornar o processo um pouco mais dinâmico, caso algum colega que esteja participando aqui, algum ouvinte tenha alguma pergunta, eu vou pedir para, por gentileza, escrever a pergunta aqui para a gente no chat. Na tela de vocês, em algum lugar, deve ter o localzinho ali para acesso ao chat. Vocês podem mandar a pergunta ali que a gente vai estar traduzindo a pergunta para o James, e daí a gente traduz novamente a resposta dele para vocês. Acho que alguém está digitando. Pode escrever, e já tem uma pergunta ali. Jim, is it possible, someone has already asked for the link to that document, the paper you made about Brazil. Is that something that there's a link to, or can you give it to us and we could email it to people that request it? What would be your preference? Yeah, well, I can look it up right now and put it here somewhere, I guess. Figure out how to... Sure, wonderful. You can give it to Jefferson and Lillian and they'll put it in the chat. Então, Nelson, você que pediu aí o link do documento dele, ele vai tentar nos dar esse link agora, a gente já joga no chat aí. Vamos ser bem eficientes, já colocar esse link aí agora, na hora. Mas podem ir perguntando, gente. Pode fazer as perguntas, Jefferson. Ele vai conseguir esse link para a gente agora, nós jogamos no chat. Tem alguma pergunta acerca dos indicadores, acerca, a nível mundial? Esse Jim é uma pessoa realmente com uma experiência incrível. James? Yes. You can click on call to action. And yeah, let me just... there's a place to put the website. Oh, okay. Let me just... yeah. Call to action. Which one is that? Is that the question one? No. It's the one with a hand like that and the box. Oh, good. Okay. Can we go ahead, Lillian, with another question? Yes, please. Jim, Nelson, vamos fazer essa pergunta. Nelson is asking, he said, going back to the number 5.9 on the fiscal health, he's saying he believes that there are other countries that have similar debt
to GDP ratios, but might not be as low. Are there other ingredients to that number, or is it purely debt to GDP ratio? And that's that number. Go back to that slide. I don't know if the 5.9 number that you mentioned. There you go. Yeah. What numbers, what are the factors that go into that indicator? Okay. The formula is to take the average deficits as a percentage of GDP for the last 3 years. Nelson, eles analisam o endividamento e a dívida, o déficit dos últimos 3 anos também do país. And that is 80% of the score, and then the remaining 20% is debt as a percentage of GDP. Então, 80% desse número é o déficit média anual dos últimos 3 anos. O restante do número da fórmula, 20% da porcentagem, né, tem a ver com o endividamento em proporção do produto nacional bruto. The debt is all debt from all levels of government, federal, state, and local government debt. Eles levam em conta endividamento municipal, estadual e federal. There's no private sector debt in that number. Não existe influência de dívida privada dentro desse número, não tem nenhuma influência no indicador. The data sources are the IMF and it would be the Inter-American Development Bank. Eles usam os dados para o Brasil do Fundo Monetário Internacional e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. São as fontes dos dados que entram nesse número. Ok, Nelson? Jim, thank you. Gente, podem fazer alguma pergunta. Muito obrigado, Nelson, pela pergunta. Muito boa pergunta, muito relevante. Tem outras pessoas que estão escrevendo perguntas, eu imagino. Acho que o Edmilson está escrevendo alguma coisa. I hope that I put the link up. Can you see it? No, it's not. If you want to give it to Lillian or Jefferson as well, they'll put it up for you. Oh wait, it wants a. Ele está tentando colocar o link para o link do documento sobre o Brasil. Ele está tentando colocar o link aí no chat, gente. Se ele conseguir, se não, o Jefferson e a Lilian, se vocês puderem ajudar. Did it work, Jim? Well, I'm just trying to get it. Trying to get it to work here. See if this does it. Yeah. Okay. Go ahead. Mr. Thilo asked Jim about what would be the party. Is there any party relationship with Heritage Foundation? Is there any political party relationship? No. Under our tax laws, we're not allowed to be affiliated with any political party. We're only allowed to advocate for conservative positions. Como fundação, Sr. Thilo, não podemos ter nenhuma filiação partidária, mas nós podemos ser pró-valores conservadores. Então, esse é o nosso posicionamento e essa é a nossa função, defender e propagar valores conservadores, mas não ter nenhuma filiação partidária. Great, Jim. Thank you. Obrigado, Thilo, pela pergunta. Excelente pergunta. E só lembrando de novo, gente, 11 e 12 de outubro, São Paulo, no Hyatt, vai ter um evento muito especial, que é o CEPAC do Brasil, é um evento conservador, internacional, e vai ser, I'm just mentioning, Jim, again, you're coming in October. Oh, you got it, Jim, or... Did it happen? It is? The link is there. O link do documento está aí, gente. Eu acho que foi o Nelson que perguntou. O link está no chat do documento dele sobre o Brasil. Can we go ahead and go to another question, Lillian? Yeah. Jeff, is that okay? Okay. Jim, could you speak about young people and regarding entrepreneurship?
how do you see Brazil in a global context in the area of entrepreneurship for young people, for new business and young people who want to be entrepreneurs? Well, my impression, I've been to Brazil several times, and Eu já estive no Brasil, Edmilson, várias vezes. A minha impressão é a seguinte. Including 2 weeks last year. Eu passei 2 semanas no Brasil o ano passado. And my impression has been that Brazil has the same kind of can-do, kind of Western spirit that the United States has. It's far different from the Argentine sort of culture. A minha impressão é que o Brasil tem um posicionamento e digamos, uma agressividade positiva, né, das pessoas em relação a fazerem coisas, a realizarem coisas, muito parecida com a americana. Ele sente que o Brasil tem essa positividade no empreendimento, né, no empreendedorismo. Muito diferente ele sente da Argentina, por exemplo. And my thought is that really this vibrant entrepreneurial spirit just needs to be unleashed. It needs to be unshackled from the weight of so much government, so much bureaucracy, and really also a need for some cultural changes in Brazil. E ele sente que esse espírito inovador e empreendedor do Brasil, ele precisa ser liberado, né, e não estar debaixo de tanto peso governamental e de restrições, né, justamente essa liberdade precisa ocorrer e haver essa liberdade para o jovem se sentir liberado para cada vez mais empreendedorismo. Yep. Great, Jim, thank you. Obrigado, Edmilson, excelente pergunta. Mais alguma pergunta, gente? Fiquem à vontade, o Jim realmente é uma pessoa muito aberta. E, Jim, nós gostamos do seu português. O seu português é muito bom. Pode falar mais um pouco, que a gente gosta de ouvir. Eu devo falar mais, mas entendo que quando hablo espanhol, algumas pessoas podem entender-me em espanhol, não sei, pero quizás no van a admitir esto, pero vamos a ver. Mas o seu português de Portugal é muito bom de ouvir, pode falar. Quando reunimos hace semanas com uma ministra do governo Bolsonaro, eu he hablado em espanhol, ela me entendeu. Obrigado. Mas também, após alguns dias em Brasil, eu posso falar com pouco mais fluidez. Vai ser ótimo, a sua vinda para o Brasil em outubro vai ser muito proveitosa e vai ser um prazer, vai ser muito bom. Temos mais alguma pergunta? Jefferson perguntando acerca de incentivo. Boa pergunta. So, Jim, are there incentives from countries that have great financial freedom to countries that don't? Are there incentives? Are there programs? What are the encouragements? Is there anything like that? Taxes or anything like that? I guess. Well, it seems to me that the greatest incentive is more commerce, more trade, and I've been saying for a long time that that President Bolsonaro has a unique opportunity to work with President Trump on a free trade agreement, which is something that I think Brazil would benefit from. Eu tenho dito faz tempo, a principal incentivo é justamente a possível prosperidade que está ao alcance, né? E o Jim tem falado há tempo acerca de uma oportunidade que está à disposição do presidente Bolsonaro. Os Estados Unidos estaria muito aberto a isso, o presidente Trump está muito aberto, que seria o agreement, free trade agreement, seria um acordo de tratamento. O acordo de livre comércio entre Brasil e Estados Unidos. Um acordo de livre comércio seria muito positivo entre os dois países, na opinião do Jim. When you think about
what trade really are millions of transactions between individual actors, companies, and individual citizens that want to buy and sell products and services made in the other country. O comércio exterior, quando a gente entende que esse comércio exterior é feito de milhões de transações, de pequenas e grandes transações entre pessoas e pessoas, empresas e empresas, a gente entende a importância disso, a importância dessa liberdade. And all these millions of transactions include contact from person to person, knowledge transfer, technology transfer. That's really what it takes at the micro level. That kind of involvement. Esse comércio e essas transações representam a troca de experiências, cultura, tecnologia. Então, isso é necessário que haja essa liberdade e que haja milhões de transações. Jim, just to connect with that and what you just said, there's a question about your opinion of this seemingly close relationship between Trump and Bolsonaro. What is your opinion of this apparent close relationship, and how can we improve our score during this term of President Bolsonaro? So how can we, first of all, what's your opinion of the close relationship? And secondly, how can Brazil greatly improve the score? And I think we'll take one more question after that. Mais uma pergunta depois dessa do Nelson. Go ahead, Jim. Well, I think it's clear that that really Trump and Bolsonaro have hit it off. I think they're kind of soulmates. They're both disruptive. They're both threats to the international progressive agenda, as you could see from the demonizing of Bolsonaro at the G7 this week, which I wrote about on foxnews.com. Eu acho que eles têm um relacionamento muito bom e é muito interessante que os dois são assim, né, tem muita coisa em comum, e os dois ameaçam a esquerda internacional. Vocês podem ver o fruto dessa ameaça na forma como o G7 tentou demonizar o Bolsonaro. E o Jim fez um resumo para o canal de notícias Fox News acerca da forma como tentaram demonizar Bolsonaro em cima da Amazônia essa semana no G7. I think Bolsonaro is doing just the right thing by pushing the Congress to take more responsible actions with regard to the economy, especially the unsustainability of the pension system that was put in place by Dilma and Lula. Eu acho que eles estão fazendo as coisas certas. Bolsonaro está tentando trabalhar e o Congresso está levando a sério esse processo de diminuição do peso da Previdência que está sobre o Brasil, que é inviável, é um peso inviável colocado aí nesses últimos anos. And doing tax reforming the extremely complicated tax systems at the local and federal and state level in Brazil would also not only attract foreign investment. You know, our index is a measure of investment climate, but also it would free up entrepreneurs within Brazil to operate in different localities. E se o Brasil e o Congresso conseguir aprovar uma reforma tributária, isso liberaria o Brasil de um outro grande peso e vai atrair investimentos tanto de fora como também liberar os empreendedores aí do Brasil, como nós falamos há pouco aí na resposta do Edmilson. The famous University of Chicago economist Stigler showed the importance of reducing transaction costs to having an effect of stimulating growth in the economy. Nós temos pesquisas de estudiosos, ele falou o nome, mas eu não conheço. Did you say Stigler? Was that the name? I think Stigler, yeah. He was. Stigler. É um pesquisador que mostra quando se baixa o custo da transação comercial, então as coisas tendem a prosperar, a situação tende a prosperar. And as you know, the University of Chicago gave advice to the Chileans that helped them build the foundations for a much greater prosperity. In Chicago? University of Chicago economists. Os economistas da Universidade de Chicago é que ajudaram muito o Chile nesses últimos anos a liberarem, né, a desenvolverem algumas das teses que eles usaram para a liberação da economia no Chile.
e essa prosperidade que eles têm experimentado no Chile. Jim, one last question, we are almost done. Gente, nós estamos terminando nosso tempo, temos mais 5 minutos só mais uma pergunta sobre a imigração. Jim, very quickly, last question. The way that Bolsonaro just opened up the door for no visa for Americans visiting Brazil, for example, is that, would you consider that to be a positive step? Very, very positive step. It's a brilliant step. Muito positivo, é um ato brilhante, foi um ato brilhante. It will open the door to more person-to-person contact, more tourists from the United States. Vai abrir, ficar mais more fácil, business people and investors. Mais empresários, mais comerciantes, mais turistas, né? As pessoas vão ter mais contato com o Brasil. Isso é muito positivo. Yeah. It was a real hassle getting a Brazilian visa. Era muita dor de cabeça para eu pegar um visto para ir para o Brasil no passado. Então isso vai ser muito bom. Gente, go ahead, Jim. Go ahead. Well, I mean, if Trump and Bolsonaro keep getting along so well and make progress, you know, there is a thing called the visa waiver program in the U.S., and it could be that someday Brazilians wouldn't need a visa to go to the U.S. either. So. Gente, se a coisa continuar a andar no caminho que está, daqui a pouco eu acho que também vão eliminar a necessidade do visto para o brasileiro vir para os Estados Unidos. Isso é plenamente possível também dentro desse estreitamento de relação entre o Brasil e os Estados Unidos. Jim, thank you so much for your time. We know how busy you are, and this is really valuable, and we really look forward to seeing you in Brazil in a few weeks. Gente, nós vamos terminar o nosso tempo. Muito obrigado a cada um de vocês que entrou. Nós vamos ter o Jim Roberts conosco, com outros políticos bastante relevantes e líderes conservadores no evento CPAC em outubro, 11 e 12 de outubro, no Hyatt, em São Paulo. E a gente pode depois, se você se inscreveu, a gente pode mandar o site para vocês. Muito obrigado pelo seu tempo. Jefferson, Lilia, algum comentário? Isso foi gravado e estará à disposição daqueles que o quiserem também. Jefferson, Lilia, algum comentário aí para a gente terminar e honrar esses 60 minutos? Queremos agradecer a presença de todos, pedir desculpa pelos problemas que tivemos com o áudio com relação aos dispositivos móveis. Vamos estar trabalhando nisso e agradecer também a presença do James. Jefferson? Muito obrigado a todos. Só para deixar o pessoal informado, a gente vai estar passando por algumas mudanças no nosso site, mas eu acredito que logo a gente esteja colocando conteúdo lá novo, trazendo artigos, trazendo links direto para vídeos dos nossos webinários, trazendo conteúdo que os nossos palestrantes vão estar disponibilizando. E eu quero convidar todos aqui que estão presentes a fazer uma visita no nosso site lá, antes e após a nossa repaginada que a gente vai dar lá, para vocês darem o feedback para a gente também. Lá tem os nossos telefones, tem o nosso contato, e-mail. Por favor, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, para pedir conteúdo, para perguntar quando vai ser o próximo webinar, e também ter informações mais precisas sobre as nossas agendas. Obrigado, Jefferson. É verdade, daqui a poucas semanas vamos ter a Becky Dunlop, que é outra grande líder, né, na Heritage, e ela vai estar fazendo um webinar com a gente daqui a poucas semanas também. Gente, muito obrigado novamente. Podem escrever, pedir a gravação. Jefferson e Lilian, muito obrigado. Jim, once again, any last words in Portuguese, Jim? Do it again. Do it again. It's worth it. It's special. Especialmente português de Portugal. É muito diferente. Mas agora, muito obrigado e vou como se diz, disfrutar em espanhol, pero I look forward to visiting Brazil soon. Ele vai estar com a gente em breve, daqui a 5, 6 semanas ele está com a gente. Muito obrigado. Jim, thank you so much. Muito obrigado a todos. Jefferson, Lilia, muito obrigado. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos.